Bom, deputado Júnior Bozella, já conectado aqui, muito boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Prazer aí falar com você e com todos os seus ouvintes aí, telespectadores. Só para deixar claro aqui, olha, nós temos o nosso chat ao vivo no programa, que é o chat mais qualificado, as pessoas mais bem informadas da República. Então, cuidado com o que o senhor vai falar. Bom, aproveito aqui para todo mundo que já está conosco conectado, curtam a programação, curtam o programa, compartilhem nas redes de vocês. O Rodrigo Freitas já está como moderador estabelecendo a meta aí de likes. Essa meta é importante para projetar o nosso programa na plataforma do YouTube. Eu já começo aqui, Bozella, o clima está quente em Brasília, mas eu queria antes perguntar como é que está em São Paulo, em Congonhas. Parece que o clima também esquentou. O que aconteceu hoje? Eu noticiei mais cedo aqui, o Eduardo Bolsonaro, vocês se estranharam lá no aeroporto? Cláudio, uma deselegância, né, por parte do deputado, e não é a primeira vez que isso acontece. Eu já tinha sido, em outras oportunidades aí, ameaçado pela assessoria do deputado, pelo Eduardo Guimarães, inclusive eu acionei o departamento parlamentar lá da Câmara, enfim, fiz essa denúncia, né, porque ele foi nas redes sociais, me ameaçou de morte, enfim, fez lá uma série de ameaças nesse sentido, nessa direção. Então já é um fato aí recorrente hoje, né, por surpresa minha, ao descer do avião, eu estava distraído, estava ali aguardando mais algumas outras pessoas que me acompanharam a Brasília essa semana, e ele, de forma deselegante, que lhe é peculiar, que não tem nada de família, de patriota, veio verbalmente aí me agredir e falar algumas palavras aí de baixo calão, né? E algumas pessoas que estavam no entorno ali escutaram algumas ameaças mais graves, e é óbvio, né, que a gente não compactua com esse tipo de atitude, até porque isso não é digno, né, de qualquer tipo de cidadão do bem, qualquer ser humano, principalmente de um parlamentar que teve 1.800.000 votos e fatalmente aí, né, com essas atitudes aí, com essa maneira de ser e de agir, ele vem decepcionando aí a toda a população brasileira. Talvez esses eleitores dele aí, enfim, um pouco que esperavam uma atuação melhor do deputado ao longo do seu mandato, também possa estar se decepcionando, não só do ponto de vista educacional, do ponto de vista como homem, ser humano, enfim, dentro daquilo que eles esperavam que o seu DNA poderia ser um pouco diferente na sua formação enquanto cidadão, mas eu acho que também enquanto homem público, enquanto parlamentar, até porque logo nos primeiros meses de mandato ele já resolveu renunciar a esses quase 2 milhões de eleitores e querendo ir embora para os Estados Unidos, né, para ser embaixador, algo nesse sentido. Então, dando de ombro, não dando nenhum tipo de valor para quase 2 milhões de pessoas, quase 2 milhões de paulistas ali que apostaram no Eduardo Bolsonaro para que ele pudesse lhes representar durante esses 4 anos. Com certeza o objetivo era que ele fosse um parlamentar de entrega, de resultado, e não fosse simplesmente, né, um office boy aí de luxo do Olavo de Carvalho para ficar repetindo todos esses impropérios, enfim, todas essas maluquices aí que o pessoal da extrema radical está acostumado a fazer. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Ele te ameaçou te esfaquear? O que ele fez exatamente? Xingou? Te ameaçou? Porque isso pode dar conselho de ética, não? Cláudio, na verdade eu fui pego de surpresa e eu não estou acostumado a receber esse tipo de intervenção, de qualquer que seja o cidadão, muito menos de um parlamentar. E, por incrível que pareça, eu até me surpreendi quando eu olhei e identifiquei que era ele, porque ele estava de máscara, né? E normalmente ele não usa, não é adepto ao uso da máscara, incentiva as pessoas a não usarem a máscara. Então, algumas pessoas que estavam no entorno ouviram algumas ameaças um pouco mais graves, nesse sentido, de que se ele tivesse aí uma faca, alguma coisa nessa direção, poderia me matar. Enfim, eu particularmente não consegui detectar. Eu estava olhando o celular na hora, e aí veio com o dedo em riste, enfim, e falou algumas outras
algumas outras palavras aí, algumas outras agressões, um vocabulário que não vale nem a pena a gente reproduzir aqui para o seu espectador. Claro. Vai ver, tá com inveja do seu penteado. O pessoal já está elogiando aqui no chat. Mas como você bem falou, o Eduardo Bolsonaro deu as costas para o seu eleitor, né? A gente fica se questionando todos os dias, afinal de contas, ele como deputado federal eleito por São Paulo, mais bem votado da história, até agora fez o quê por São Paulo, né? É muito fácil criticar a gestão de um, gestão de outro, mas e olhar para si mesmo e fazer autocrítica é que parece mais difícil. Eu ouvi algumas pessoas me disseram que ele está bastante irritado porque o PSL, eles estavam querendo voltar para o PSL, o Bolsonaro, os filhos, o pessoal que não saiu, ou melhor, o pessoal que saiu voltar para o PSL, mas ontem teve a reunião da Executiva Nacional e não, essa porta de entrada, de volta para o PSL, parece que se fechou. Eu tinha apurado até no início da semana, aí havia também por parte do Bolsonaro uma desconfiança em relação ao comando do PSL, se ele teria toda a liberdade que ele deseja ter, né, em alguma legenda. Ele está negociando com várias delas. Talvez isso tenha irritado o Eduardo, não? Olha, Cláudio, eu costumo dizer que foram eles que se colocaram nessa situação. Isso não é culpa absolutamente de ninguém, nem do próprio partido. Quem fez a opção lá atrás de sair do PSL e pela porta dos fundos foi o pai dele, foi o Jair Bolsonaro. E, na sequência, saiu o Flávio, enfim, o Carlos já estava em outro partido, e os deputados federais, porque não tinham janela, não puderam também acompanhar o movimento do Jair. Mas todos eles fizeram campanha escancaradamente para a formação do Aliança pelo Brasil. Também fizeram com dinheiro dos outros, né? E mesmo assim, com a sua reconhecida capacidade de insucesso, né? Porque o governo é um governo de insucesso, é um governo de frustração, e obviamente que na formação de um partido eles não teriam o sucesso, porque eles não são capazes. E a gente sempre detectou isso. Só que aí eles foram fazendo uma série de trapalhadas, foram se fechando injustamente. Atacaram a legenda, atacaram o presidente da nossa sigla, o deputado Bivar, que é um homem extremamente sério, íntegro, um homem que não deve absolutamente nada para ninguém, uma figura pública com uma trajetória ilibada, né? E um homem de caráter, de valores, e cometeram lá aquela injustiça, e como eles fizeram com o Bebiano, como eles fizeram com o Sérgio Moro, eles conseguiram transformar o Moro em herói nacional, num vilão nacional, sendo que eles, de forma oportunista, aproveitaram do Moro em 2018, né? Camisa do Moro, boneco do Moro, que o Moro era Deus no céu e Moro na terra. Usaram o Moro como muleta, usaram a Lava Jato como muleta, depois se encarregaram, né, de acabar com a Lava Jato, de exterminar o combate à corrupção e tentar denegrir a imagem do ex-ministro e do ex-juiz Sérgio Moro. E assim fizeram com uma série de outras pessoas. E no PSL não foi diferente. Eles tentaram agredir a imagem do partido, macular, e se frustraram na criação do novo partido. Então, você pode notar que não há nenhum partido, nenhuma legenda hoje no Brasil que eles conseguem adentrar, porque eles querem um partido para chamar de seu, para mandar, porque eles não estão acostumados à democracia, não estão acostumados ao contraditório. Então, para eles tem que ser do jeito deles, e se não for, você tem que ser um subserviente, senão você é um inimigo da pátria, um inimigo da nação, a ponto de você ser agredido, e ameaçado na saída da aeronave no aeroporto de Congonhas. Eu acho que essa questão partidária ela é muito simbólica, né? Porque, como você mencionou, eles tentaram criar o Aliança pelo Brasil, um partido próprio, bolsonarista, né? Raiz, bolsonarista puro, sei lá, e não conseguiram nem as 500 mil assinaturas para criar um partido. Então, quando a gente fala de apoio ao bolsonarismo, de apoio ao Bolsonaro, e ao mesmo tempo um movimento que não consegue criar um partido, não consegue 500 assinaturas para criar um partido, a gente percebe que o bolsonarismo ele é muito histriônico, muito histérico nas redes sociais, muito presente nas redes sociais. Tem muita gente aqui no chat também, o Gado aqui já chegou no chat para defender o seu mito, mas na prática, na rua, na realidade da rua e das urnas, o bolsonarismo ele praticamente não existe. Você não consegue 500 assinaturas para fazer um partido, não é?
Assim, além de não conseguir as assinaturas, tentaram fraudar uma série delas, né? Que é muito peculiar também do sistema bolsonarista, né? De tentar abreviar os caminhos, né? Burlar as regras, burlar as leis, tudo aquilo que a gente imaginava que seria diferente, até porque em 2018 houve um compromisso totalmente na contramão disso que eles fazem hoje, do que eles pregam. E as minhas críticas, elas sempre foram no sentido de serem construtivas. Eu sempre cito muito Santo Agostinho, né? Prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem do que aqueles que me bajulam porque me corrompem. E os bajuladores de plantão, uns talvez são levados ao erro, induzidos ao erro, e há uma cegueira aí numa camada da sociedade, mas as urnas não mentem, né? Você disse bem, ô Cláudio, em 2020, né, a maioria dos candidatos que levaram o Bolsonaro no nome foram infelizes, né, não foram vitoriosos, tiveram derrotas acachapantes, e até o próprio filho dele no Rio de Janeiro teve uma diminuição no seu número de votos. Então, isso é um sintoma. E eu costumo dizer o seguinte, que a análise que eu faço para 2022 é que, e as pessoas possam fazer essa reflexão, e não é por mal, porque muitos de nós achávamos que poderia existir realmente um modelo de gestão mais eficiente, uma mudança no sistema político, combate ao sistema, ao establishment, ao toma lá da cá, enfim, tudo aquilo que foi prometido e não foi entregue, a gente costuma rotular isso como um estelionato eleitoral, mas em 2022 eu conheço muita gente mesmo que votou no Bolsonaro e que hoje não votaria, em hipótese nenhuma, né? Agora eu te pergunto, quem que você conhece que não votou no Bolsonaro e que, olha, eu vou votar porque ele realmente é um excelente presidente da República, eu me arrependo de não ter votado nele em 2018, eu vou votar nele em 2022. Então, assim, é matemática, isso é uma equação. E todo mundo que ele eventualmente votou, ou porque gostava do Moro, ou porque acreditava na Lava Jato, ou por causa do antipetismo, ou porque ia acabar com o Centrão, com o toma lá da cá, enfim, ou por causa das bandeiras liberais, ou por causa das privatizações, enfim, tudo aquilo que cada um acreditou e ele frustrou, eu conheço inúmeras dessas pessoas que hoje estão conscientes, caíram em si e não vão votar. Agora me explica, como é que um moço desse, como é que um cidadão desse consegue ganhar a eleição em 2022? Se ele não ampliou, ele não conquistou novos eleitores e perdeu aqueles que eventualmente confiaram nele em 2018. Então, assim, eu falo porque quem fala a verdade não merece castigo, né? E o meu compromisso com a verdade. Eu me comporto de forma independente lá no Parlamento Brasileiro. Sempre disse que o governo nunca precisaria se preocupar com o deputado Bozella. O deputado Bozella pega lá as minhas votações, são votações de acordo com a minha consciência. Nunca perguntei se o governo ia me dar emenda extra, se o governo ia me oferecer algum tipo de espaço, de cargo, de privilégio, ou algo nesse sentido. Então, o meu compromisso foi feito em 2018 com a população. A gente estava nesse pacote, nesse bloco aí, que acreditou na mudança. O Bolsonaro foi um dos grandes privilegiados, porque ele foi o catalisador dessa revolta da sociedade. Então, ele conseguiu concentrar nele o movimento antissistema, até porque ele era um deputado de 30 anos, não era nova política, mas ele se apresentou para o processo eleitoral como um outsider, como um novo, e que não era. Então, ele foi inteligente também. E quem melhor se deu nessa história foi ele, porque ele virou presidente da República. Outros viraram deputados, outros viraram senador, mas ele foi o que melhor se deu nessa situação toda, né? Que se deu melhor. A gente tá acompanhando diariamente ele se desfazendo. Você tocou num ponto ainda há pouco muito importante dessa mudança, né, desse estelionato eleitoral do Bolsonaro, da frustração dos eleitores com ele, que foi justamente o uso da Lava Jato para surfar na onda, né, de moralização da política, de combate à corrupção e afins. Ontem eu fui surpreendido, eu te confesso, eu estava já de pijama, deitado na cama, fazendo ali fazendo um zap ali, dando uma zapeada no Twitter para ver se tinha alguma novidade, e de repente descubro que a Bia Kicis tinha acabado de convocar uma sessão, depois do encerramento da sessão da Câmara dos Deputados, ela abriu uma sessão, uma audiência da CCJ, que ela está presidindo, para julgar uma PEC, né, a votar uma PEC que muda a estrutura do CNMP. Para quem não sabe, é o Conselho Nacional do Ministério Público, é o órgão que faz ali, vamos dizer assim, a fiscalização do trabalho
do Ministério Público, dos procuradores de uma forma geral. O CNMP, a gente sabe, a gente tem noticiado aqui, ele vem sendo usado há muito tempo para tentar punir os integrantes da Lava Jato. O Deltan Dallagnol é o principal alvo do CNMP. A gente também sabe, a gente já noticiou aqui no Antagonista, que o CNMP está com várias substituições, várias vagas abertas, porque você precisa da aprovação do Congresso e o Congresso não libera, fica segurando ali, você não tem a reocupação desse colegiado pelos integrantes do Ministério Público. A gente até noticiou quando os integrantes do Ministério Público originais, que tinham sido contra até algumas das punições oferecidas aí contra o Deltan, representações contra o Deltan, o que eles fizeram? Não reconduziram esses procuradores e aí seguraram a eleição dos próximos procuradores. Aí, enquanto está esse limbo no CNMP, o Paulo Teixeira, que é petista, conhecido, né, absurdamente contra a Lava Jato, ofereceu essa PEC. E a Bia Kicis, então, convocou essa PEC na calada da noite, no fim da noite, seguindo o exemplo do Rodrigo Maia, que gostava de votar as coisas na madrugada, e convocou essa sessão. E eles só não aprovaram esse negócio na CCJ porque houve obstrução dos deputados do Novo e do PSOL. Então, assim, a Bia Kicis, que é oriunda do Ministério Público, e que sempre, na verdade, ela se elegeu com esse discurso moralizador e agora faz essa sacanagem, né? E isso é um tapetão puro. Por quê? Eles não têm coragem de debater à luz do dia temas sensíveis. Ô Dantas, é muito grave, né? Eu fui, você deve ter acompanhado, um dos que mais acabaram aí se manifestando, dos deputados, com relação à ida da deputada Bia Kicis para a Comissão de Constituição e Justiça. Assim, pessoalmente, nada contra a deputada, mas assim, o comportamento, as sinalizações, as atitudes dentro do parlamento brasileiro, enquanto uma representante da nação, do povo, na Câmara Federal, ela deu inúmeras demonstrações de que ela iria cumprir uma agenda de subserviência, uma agenda de determinação, de uma certa idolatria, de um puxa-saquismo, custe o que custar, estando certo ou errado, sem compromisso com a verdade. Então, eu sempre alertei que isso seria um grande risco. E tá aí alguns exemplos que vêm se sucedendo. Outro dia eu fiz até uma manifestação, e a Janaína Pascoal me cobrou sobre isso, e eu tinha conversado bastante com ela. Eu falei, Janaína, o Bolsonaro, às vezes precisa de um Bolsonaro, ou de um sistema bolsonarista, para nos fazer reconhecer a excelência de um Temer, né? Um presidente que foi reformista tal, e que entregava resultados. E nos faz refletir que talvez o Bolsonaro tenha sido pior que o próprio Lula. Então, assim, é algo inimaginável que a gente está assistindo no país. Eu nunca parei para pensar que esse governo conseguiria ser pior que o governo do PT. E aí eles fazem uma jogada combinada, porque é conveniente hoje para o bolsonarismo, para o bolsonarista, para o bolsonarismo e para o petismo, você enterrar as investigações, mas nem no PT tinha, no governo do PT, deixando claro aqui para os nossos ouvintes, a Lava Jato nasceu no governo do PT, e ela sobreviveu no governo do PT. E a corrupção foi combatida nos governos petistas. Né? O Sérgio Moro virou um herói nacional no governo petista. E a Lava Jato e o Sérgio Moro foram demonizados no governo Bolsonaro, que abraçou a Lava Jato, que se utilizou da Lava Jato, assim como a Bia, como outros parlamentares. Então, me chama a atenção e eu fico incrédulo como que pode as pessoas não se darem o valor e dobrar a espinha nessa proporção e rasgarem, literalmente riscarem todo o seu histórico, a sua biografia, principalmente de uma moça que foi procuradora. Então, acho que isso vai ficar marcado, vai ficar registrado, como eu citei outro dia também, alguns ministros, pessoas de bem, cidadãos que, do ponto de vista social, honestos, corretos, bons homens públicos,
enfim, aderiram a um governo esquizofrênico, maluco, né, fadado à desgraça, porque está desgraçando a vida dos brasileiros, e compactuam em adentrar a ser ministro no governo desse para rasgar a sua biografia. Então, isso tudo é muito gritante. E eu não posso acreditar que a vaidade do homem possa lhe cegar a esse ponto. A vaidade, a subserviência e o oportunismo do momento, porque aqueles que foram eleitos vinculados a um voto ideológico, eles não querem perder isso em hipótese nenhuma. Então, vale a pena compactuar com qualquer tipo, né, de equívoco que o presidente da República venha cometer, porque ninguém é dono da verdade. Toda unanimidade é burra. Né? Ninguém é 100% certo. E para o bolsonarista, para o parlamentar que está lá, que ele não é um puxadinho do palácio, ele tem que fiscalizar o executivo, mas porque ele quer se reeleger, ele tem que ficar na calada da noite depondo contra a sua própria história e a sua moral. Existem a nossa história, ela não tem preço, ela tem valores, né? E os valores foram simplesmente rasgados, jogados fora na lata do lixo por muitos desses parlamentares, infelizmente, que eu acreditava que seriam aí grandes homens públicos, mulheres, enfim, teriam um papel aí preponderante no destino da nação, inclusive alertando o próprio presidente da República que ele não deveria seguir por um determinado caminho e fazer a correção, o freio de arrumação, para que a gente entregasse um Brasil muito melhor daquele que o PT deixou de herança para todos nós. Infelizmente, aquela máxima de entregue poder ao homem, né? Ela também vale para entregue o poder à mulher. No caso da Bia Kicis aqui, a gente vê a transformação acontecendo. Para a gente encerrar aqui, eu sei que a tua agenda é apertada, a gente também tem uma sequência aqui de notícias, hoje o dia foi bastante intenso. Arthur Lira, a gestão do Arthur Lira. O Arthur Lira tem resistido a colocar para frente qualquer pedido de impeachment lá na Câmara, né? Impeachment contra o Jair Bolsonaro, apesar de todas as barbaridades que foram cometidas, os crimes cometidos durante a pandemia, etc. Ele, inclusive, andou dizendo que nenhum dos 100 pedidos, mais de 100 pedidos de impeachment, que nenhum tem efetivamente ali lastro para ser analisado, aprovado, quer dizer, dispensou na cara de pau, justamente no momento em que a oposição estava tentando reunir aí todos os pedidos num super pedido, etc. Que você acha que a coisa tende a piorar? Porque, no final das contas, é isso. Hoje nós completamos, aí, ultrapassamos a barreira de 400 mil óbitos por causa da Covid. Você não acha que o impeachment seria uma saída mais honrosa? A gente está acompanhando o CPI lá no Senado, mas é uma coisa que vai se arrastar. Hoje mesmo eles ficam lá debatendo, brigando entre si, e a gente vê pouco avanço nas investigações. Vai demorar mais 90 dias, depois podem renovar por mais 90, quer dizer, é um processo muito longo, e as pessoas estão morrendo, e o país está sendo destruído, né, e a economia está sendo destruída, e a justiça também, com apoio desse governo. Você não acha que ele diz que não tem motivo para impeachment? Não é meio contraditório? Você não acha que o impeachment é a saída? Olha só, Cláudio, por muito menos o Collor tomou impeachment, né, por uma Elba, né? Não foram por 400 mil vidas, né? A Dilma pedalou, enfim. Eu acho que a gente poderia passar aqui a noite toda colecionando uma série de fatos aqui, lembrando ao nosso espectador das infrações que o executivo cometeu e que justificaria talvez aí minimamente a abertura do processo, a formação de uma comissão para se discutir o impeachment. Agora, você tem que levar em consideração uma série de outras questões. O Bolsonaro ele se elegeu com o compromisso de combater o sistema, né? Mas ele se curvou ao sistema. Hoje ele está totalmente na mão do sistema por causa de equívocos que ele próprio cometeu ao longo da sua trajetória dentro do seu seio familiar, né? Então ele é obrigado a ficar refém hoje do centrão, né, de algumas figuras políticas que dominam o sistema político brasileiro, a qual ele se comprometeu que não se curvaria e que aplicaria as políticas públicas necessárias para a correção que necessitava e necessita. Porém, como existiam outras prioridades,
Você sabe muito bem que o caso do próprio Eduardo Bolsonaro, como a gente falou no início aqui da nossa transmissão, ele querendo ir à Embaixada dos Estados Unidos, eles necessitavam dos votos dos senadores, da aprovação. Então, isso tudo já também foi demonstrando a fragilidade, a maneira vulnerável e os interesses reais que a família presidencial realmente queria com a coisa pública. Né? Não era fazer a transformação para a vida do próximo, era fazer uma transformação para a família Bolsonaro. Eles queriam melhorar de vida através do poder. Então, obviamente, que quando começaram os outros problemas de ordem jurídica, cada vez mais o presidente foi obrigado a se curvar ao sistema brasileiro ali, da política do Centrão, do Toma lá da cá, e ficou refém. E quando há uma eleição no parlamento, outro dia eu também fiz uma manifestação pública sobre a maneira como o Rodrigo Pacheco não instalou a CPI, inclusive na Câmara Federal, eu apresentei também o pedido de CPI da Covid, e a maneira como o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, sentou em cima para tentar, de alguma forma, não entrar em rota de colisão por ter sido apoiado pelo Palácio para a sua presidência, isso fez com que o STF tomasse uma medida, assim como o STF também já está se posicionando com relação ao que o Arthur Lira possa rapidamente se posicionar sobre esses pedidos de impeachment. Agora, objetivamente, o impeachment, hoje, a gente defende o impeachment não é porque a gente gosta ou desgosta do presidente, é uma questão de vida, de saúde, de salvação, né, de famílias, porque nem todo no sentido estrito da coisa, real. São 3 mil brasileiros que morrem diariamente, porque não tem vacina. Enquanto o Biden está dando um show, né, inclusive sumiram as bandeiras as americanas aí dos apoiadores do presidente da República. Né, enquanto Israel também tem tido sucesso no combate aí a pandemia, tanto na questão sanitária como na questão social e econômica, obviamente que hoje o Brasil vai cada vez mais padecer, e a cada dia que o presidente da República se mantém na sua cadeira, são gerações e gerações que serão prejudicadas ao longo dos anos, em todos os aspectos, porque você vê que é um patati e patatá. Né? Você vê lá que estava tendo a live e a conversa do Guedes com o Ramos. Então, assim, virou um hospício o governo. Então, está mais do que claro que o parlamento não pode se omitir. O parlamento precisa reagir. Porque o parlamento é a caixa de ressonância. Nós representamos lá milhões e milhões de brasileiros, os 513 deputados e os 81 senadores. Então, é necessário que todos esses pedidos, eles minimamente sejam analisados. Isso é uma resposta para a sociedade. É o mínimo que a sociedade espera. Dentro da sua maioria ou da sua minoria, mas é da democracia, porque a maneira como a coisa hoje se apresenta, a cada dia, são 10, 20, 30 anos que o brasileiro irá perder daqui para frente, em todos os aspectos, né? A economia, na educação, na saúde, um governo extremamente paralisado, que não reage, um governo que não reforma, um governo que não apresenta projetos, que não executa, que não tem entrega, é um governo que se alimenta do caos, da morte, e comemora, né? Como é que pode um governo que se elege sendo a favor da família, que condena o aborto, não se importa com 3 mil vidas que se perdem diariamente, chegando ao lamentável número de 400 mil mortes no nosso país. É isso. Esse foi o deputado federal Júnior Bozella, vice-presidente do PSL. Muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço, sempre à disposição. Parabéns.